Meu nome é Ariadne e eu tô aqui para contar o meu testemunho de cura do câncer que o Senhor fez na minha vida. Estamos em 2025, no ano passado, no mês de dezembro de 2024, justamente nesse mês que eu tô gravando, vai fazer um ano, faz, né? Um ano que eu tive a notícia da suspeita de um tumor muito raro no seio. Tivemos um Natal nada fácil, nem um ano novo. Na verdade, eu nem sabia se eu estaria aqui hoje ou como estaria, mas o meu Deus já sabia como eu estaria. E eu tenho que contar uma coisa para vocês, como Deus, Ele cuida da gente, Ele chega antes da notícia, Ele cuida da gente e nós nem sabemos o que está acontecendo, mas Ele está lá cuidando. Antes de dezembro de 2024, 2 anos antes, eu sou uma pessoa que sempre vou ao médico para fazer os exames de rotina. E eu sempre fui, apareceu uma coceira com uma casca no seio direito. E ali fiz vários exames, né? Os exames de rotina, mamografia, ultrassom da mama. Nunca deu nada. Para a glória de Deus, nunca deu nada. E os médicos que ali olhavam o exame, que olhou também meu seio, começou a falar alergia a bojo. Aí parei de usar sutiã de bojo. Alergia a isso, passa pomada disso, toma disso. E nunca passou aquela casca, era constante. E repeti os exames, nada. Tocava na mama, nada. Depois de 2 anos de diagnóstico errado, tá? Em 2024 eu fui fazer os meus exames de rotina novamente. E mais uma vez, é alergia. Nunca tive nódulo. Fui fazer mamografia normal, fui fazer a ultrassom. Peguei uma médica na ultrassom, Deus botou essa médica na ultrassom para fazer o meu exame. Mas antes de eu te falar isso, eu já ia esquecendo e não posso esquecer. Porque Deus revela os segredos aos seus. Deus é aquele que sempre chega primeiro, chega antes dos fatos, nos preparando e cuidando. No decorrer dos meses de 2024, antes de dezembro, Deus falou comigo através de sonho. No primeiro sonho, eu ouvi a voz de Deus falando exatamente assim: você não terá câncer de mama. Eu me acordei, eu me acordei e falei, vou ter câncer. Porque ele falou que eu não teria na mama, mas não disse que eu não ia ter. Eu falei, eu vou ter. E eu falei, Deus, aonde? Como é que eu vou fazer esses exames? O que eu faço? Porque ainda mais que o meu plano de saúde é o SUS. Então a gente se preocupa porque sabe da demora de entrar no CISREG, o tempo de espera. Continuei fazendo os meus exames de rotina. Passados alguns meses, Deus falou comigo de novo através do sonho. Ele falou exatamente assim. No sonho, eu vi a mão de Deus entrando no meu tórax, entrava e arrancava a quimioterapia. E ele falava, não vai fazer quimioterapia. Me acordei e falei, eu não vou precisar de quimioterapia. E até então, nada eu tinha, nada nos exames, mostrava nada. Chegado alguns meses que eu fui fazer a ultrassom da mama em dezembro, onde eu parei lá atrás falando, essa médica olhou, fez da esquerda, aí quando fez na direita, aonde tinha essa casca, ela perguntou, eu falei, não, já estou assim há 2 anos, e já estou sempre no médico, eles estão fazendo tratamento, falando que é alergia. Ela passou, apertou, passou na minha axila, passou ultrassom no pescoço, no braço. Gente, ela assim, eu chego a sair com o seio dolorido,
de tanto que ela apertou. Meus filhos estavam na sala comigo. Olha como é, como Deus faz. Eu peguei, percebi ela muito, né, assim, nessa parte. Ela virou para mim quando terminou o exame e disse, olha, você não tem nódulo nenhum. Só que existe um tumor, que é o chamado Paget, que ele aparece justamente no bico da mama, como uma casca e coça, e não passa. E exame de imagem nenhum vai mostrar. O que você precisa é de uma biópsia. Não estou dizendo que seja, mas pelo tempo e o tratamento que você já fez, eu te aconselho a procurar um mastologista e fazer uma biópsia. Aquilo dali me deixou já muito preocupada. E aí, eu não me recordo agora se eu me lembrei do que Deus havia dito, tá? Eu sei que eu saí de lá muito preocupada, meus filhos também. E eu não conseguia controlar minha preocupação na frente deles. Viemos para casa. Ao chegar em casa, contei pro meu esposo quando chegou do trabalho. Até eles brincaram, não se preocupa com isso não. Deixa para janeiro, já tá aí no mês de dezembro, já perto do fim de ano, né? Essas coisas. No outro dia, ao acordar, nós tomamos café da manhã, eu e meus filhos. Meu esposo já estava no trabalho. Olhei para eles, eu não tinha dinheiro de passagem. Não tinha dinheiro de passagem. Olhei bem para eles e falei assim, troquem a roupa, porque nós vamos a pé, lá no posto de saúde. Mãe, você tá se preocupando muito e tal, porque eu tenho, né, muitas coisas em relação à saúde, às vezes me preocupa em excesso, então era normal eles falarem isso. E eu falei, troca a roupa. Eles trocaram. E fomos andando a pé pro posto, que não é perto, é longe. Eu falei, vamos levar água e a gente leva um pacotinho de biscoito, que era o que tinha. E aí eles foram. E nós fomos. Ao chegar lá, pedi para falar com a enfermeira do posto. Aí a enfermeira pegou o exame e falou, mas a senhora não tem nada. Eu falei, você quer ver o seio, o bico, e aí você vai entender porque a médica me falou isso. Ela foi, me botou na sala e olhou. Quando ela olhou, ela falou assim, tá quanto tempo assim? Eu falei, 2 anos, e eu provo a você que eu fiz exames e que eu venho me tratando. Ela guarda um instante. Aquilo dali já gerou em mim e meus filhos ali perto. Já falou assim, meu Deus, será que é? Gente, agora eu tô aqui agradecida a Deus, mas na hora era tremores internos, de medo, de angústia, de desespero do que estava por vir, que tudo indicava que era realmente esse tumor. Veio ela, enfermeira, e falou assim, ó, mas tem uma mastologista aqui no posto de saúde público. Falei com ela, ela vai dar uma olhada. Aí ela veio, a médica, olhou os exames, nada. Quando ela olhou a mama, ela, mas você já fez o quê? Aí mostrei que eu tinha feito, os papéis, tudo. Ela, você precisa de uma biópsia. Põe ela para atendimento, né? Abrir a ficha, que eu vou atender ela agora, ainda pela manhã. Primeiro milagre, já ter uma mastologista numa clínica, num posto de saúde. Tem noção do que é isso? Principalmente vocês que são do SUS, estão entendendo por que eu tô falando isso. Segunda coisa, ela não mandou me encaixar quando tinha vaga. Ela já falou, vou atender ela hoje, agora pela manhã. Nem deixou esperando à tarde, que ela também atenderia à tarde. Nisso, eu, claro, esperei, telefonei para o meu esposo da suspeita que eles tinham, que era sério. Ele perguntou, o que você faz e tal. Aí a minha prima foi para lá, ele pegou os nossos filhos e veio para casa. Eu fiquei lá com a minha prima. Quando eu entrei no consultório, tinha 2 mastologistas, ela e mais um, que ela pediu para ele também dar uma olhada. Mais um milagre. 2. E aí eles examinando, ela olhando, dizendo, olha, ela realmente não tem nódulo nenhum. Mas isso aí é o Paget sim. Mas pra gente ter a certeza absoluta, só com a biópsia. Gente, eu comecei a tremer, a chorar.
tive tanto medo. Eu tive um carrossel de emoções no baque que me dá vontade até de chorar, porque é muito difícil. E aí aquela médica, eu falei assim pra médica, exatamente assim: doutora, eu já sei que eu vou cair no CISREG para fazer uma biópsia. E sabe Deus quando isso vai ser, porque eu venho me tratando. Eu simplesmente não deixei pra lá, eu sempre fui. E ela viu que eu me cuidava direitinho. Aí ela saiu da sala médica, eu fiquei com outro médico. Aí ele, olha, se tivesse material aqui, eu já fazia pra você a biópsia. Mas não tem posto de saúde. Quando ela saiu, a única coisa que eu pensava era: tenho que correr contra o tempo, mas é um tratamento que requer tempo. É uma confusão de sentimentos que a gente tem. Quando ela voltou, ela sentou na mesa, me chamou, sentei. Estava escrevendo num papel e eu não tinha o que fazer. Eu não tinha dinheiro de passagem, imagina, para fazer o tratamento. Mas Deus nunca me desamparou. Naquele momento eu não tinha. Naquele momento. Nisso, ela pegou esse papel que estava escrevendo e me deu e falou assim: olha, era uma quarta-feira. E ela falou: na outra quarta-feira, você vai para o hospital. Você vai passar pelo médico que eu acabei de falar com ele pessoalmente. Hospital público, gente. Foi no hospital público. Eu me operei no Hospital da Posse de Nova Iguaçu, com o Dr. Vandir, mastologista. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Eu liguei para ele e você vai estar lá, que ele tá te esperando. Eu falei para ela: eu não vou pro CISREG. Ela: não, vamos resolver isso aqui, que isso aí é muito tratável. Eu fui, aí meu esposo me pegou, eu peguei, né, aquele papel, com certeza eu vou para lá, e eu não sabia, né, cada dia é um dia. Aquela semana foi uma semana longa. Eu me lembro que os pensamentos da gente, o meu pensamento se consumia pensando naquilo. Eu falei: Deus, quanto tempo. E era daquele jeito, e eu não me lembro que naquele período eu me lembrava do que Deus já vinha me falando. Quando chegou no dia que eu fui lá, fui pra posse madrugada, sabe como é o hospital público, né, gente? A gente tem que madrugar. Vi dias clareando, estava lá na fila, não fui sozinha, fui com minha prima, uma amiga foi comigo. Meus irmãos em Cristo, gente, começaram a me ajudar em dinheiro, em roupa e alimentação. Não que não tenha, mas requer um custo, por mais que seja. E ali Então eu tive uma rede já de apoio muito forte. Eu tenho um primeiro dia, entrei ali no consultório, conheci o Dr. Vandir, ele me recebeu aqui, né? Comecei meu tratamento aqui em Nova Iguaçu, onde eu moro. Ele falou: vamos marcar a biópsia em janeiro. Já era realmente fim de ano. Mesmo assim, ainda consegui. Consegui não. Deus abriu as portas. Eu costumo falar que Deus é o meu CISREG. Foi e é. E sempre será, né? Quando foi em janeiro eu fiz a biópsia. Aí sempre e ele sempre remarcando como encaixe, porque não dava para também ficar esperando muito tempo. A biópsia demorou uns 40 dias para ficar pronta, mas com 28 foi 30 dias, ainda sem o resultado, ele me deu e falou: olha, faz o risco cirúrgico, que com certeza o seu caso é cirúrgico. Nisso corremos atrás, meu esposo também usava o cartão, e o que precisava, não faltou nada. Fizemos os exames, risco cirúrgico na mão, confirmou o PGT, receptor hormonal. Quando eu vi aquela confirmação, tipo assim, era difícil para mim, para eu falar: eu tenho câncer. Vocês não têm noção. Eu não sei se alguém que passou por isso ou está passando teve esse período de dificuldade de
caía a ficha, tipo, eu tenho câncer. Eu chorei muito. Isso eu vi que era receptor hormonal. As pessoas com muita paciência de estar me ouvindo, porque eu só sabia falar daquilo. Eu fiquei emocionalmente no chão, abatida. Eu clamava a Deus por misericórdia, de manhã, de tarde e de noite. Eu clamava isso a Deus: Senhor, tem misericórdia, me cura. E eu fiz um pedido a Deus, que é eu e Ele que sabe. Esse eu não irei falar. Por que eu pedi, né, minha cura? Um dos grandes motivos. E eu clamava a Deus, de manhã, de tarde, de noite. E nisso marcaram o dia da cirurgia, que foi no dia 16 de abril. 16 de abril. E nesse meio tempo da espera, foram tempos de angústia, de tristeza, de dor, de insegurança, a qual eu, por muitas vezes, pedia perdão a Deus pela minha incredulidade, porque eu chorava muito. O medo toma conta, a gente não sabe o que vai acontecer, medo de entrar no centro cirúrgico, medo porque tem um tumor, que é uma coisa que ninguém quer ter. Então eu tive muitos medos. E foi um turbilhão, gente, de emoções. Turbilhão de emoções, acreditem nisso. Foi não só difícil para mim, mas foi difícil para os meus amigos, para minha família. E Deus é muito bom. Nesse meio, antes da cirurgia, minha sogra veio morar aqui com a gente para estar ajudando. Minha sogra tem 84 anos, mas tem um vigor abençoado. E Deus usou ela para estar abençoando a nossa família. A irmã Ângela, eu chamo ela de irmã Ângela, mas ela é evangelista Ângela. É uma mãe para mim, eu a amo muito. Nossa, até hoje, gente, tem dias que fica difícil, ela liga para mim, como é que você tá e tal. Tive cunhadas vindo aqui em casa, minha prima sempre ligando, então eu tive e tenho um apoio que Deus levantou na minha vida extraordinário. Chegou o dia da cirurgia. E eu sempre clamando: Senhor, tenha misericórdia, que a tua misericórdia me alcance. Antes do dia da cirurgia, não posso esquecer de falar isso para vocês, numa dessas minhas orações, né, todo dia orando de manhã, de tarde, de noite, né? Orava de manhã, de tarde, de noite. Deus falou comigo. Falou exatamente assim: eu estou retendo esse tumor aí, eu estou segurando com a minha mão. Olha, foi forte quando Deus falou. E eu agradeci a Deus naquela hora. E Deus é maravilhoso, gente, Deus ele é poderoso. Deus, eu sempre gostei de ir em orações. E é verdade que quando a gente passa por prova, a gente vai até mais. E comigo não foi diferente. Fui até mais. Eu me lembro que fui numa oração lá na igreja aqui de Nova Iguaçu, na Assembleia de Deus, na oração de sexta-feira missionária, irmã Neinha. Aí Deus usou uma irmã, no segundo dia que fui na oração, e ali buscando a Deus, levando meu caderno de oração, meus pedidos de oração, levava exame. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Era o que eu clamava. Chorava ali no culto, nas orações, eu chorava. E essa irmã, sem saber de nada, Deus usou ela para mim e falou bem claramente no meu ouvido: Ariadne, você não vai morrer. Você vai ver Fernanda casar, você vai ver o Pedro crescer, que são meus filhos. Gente, aí é que eu chorei. Depois Deus usou nessa oração, que eu gosto muito de ir lá. Um outro dia, Deus usou uma irmã falando: olha, eu via Deus enviou um anjo abrindo uma gaveta e tirava um papel. O papel de mais urgência que você precisa. E ele assinava a tua vitória. Eu falei: Deus, obrigado. Eu já estava agradecendo a Deus.
Mas o medo continua ali, não vou mentir para vocês. Mas eu já agradeci a Deus. E continuei a busca, porque Deus falou que eu parei. Pelo contrário, eu sinto até a presença dele agora de gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Aí eu estava no culto da família. Deus usou um pastor para mim. Falou, olha, não se desespere mais. Não é tempo de desesperar. Deus vai colocar um sorriso no teu rosto. É tempo de cantar. Gente, tem noção que Deus já havia falado comigo em sonho, começou a usar seus servos. A misericórdia dele já havia me alcançado. Eu me lembro como se fosse hoje. Como eu falei, chegou o dia da internação, cheguei lá cedo, entrei. As pessoas falam muito do hospital público, não vou tirar a razão e nem dar razão, vou falar a minha experiência. Eu fiquei numa cama, limpíssima, numa enfermaria limpíssima. O banheiro da enfermaria nunca ficou sujo, ficou muito limpo. Toda a equipe da enfermagem me tratou muito bem. A nutricionista passou e perguntou para mim, olha, você quer arroz, quer macarrão para almoço, para janta, o que você quer comer? Olha, no hospital público tinha um ar-condicionado lá que tava um gelo, dando, fazendo gelo, o rapaz passou, tá tudo bem com o ar, eu fui, falei também, tão educadamente como ele, olha, o ar tá assim, ele foi lá, consertou. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Lá eu conheci a Digiane, que hoje a gente tem um grupo da OncoFriends, né? Pessoas que ainda estão em tratamento com câncer e outras que já terminaram, como eu, ela e tem a Flávia também e outras pessoas. Lá eu conheci ela, que ela também ia fazer a cirurgia da retirada de um câncer de mama. E a gente pegou uma amizade que perdura até hoje. E eu comecei a ver a mão de Deus, porque todas as outras pacientes que ali estavam também, pessoas muito tranquilas. Tive paz. No outro dia, quando eu fui pro centro cirúrgico, eu me lembro também disso como se fosse hoje. Gente, eu fiquei com muito medo de entrar no centro cirúrgico. Só Deus sabe. Uma das coisas que eu sempre pedi a Deus era não passar por cirurgia e não ter tumor. Deus me permitiu passar, enfrentar essa situação. E foi para que o nome dele seja glorificado. Porque eu friso a vocês que eu pedia perdão a Deus, que Deus perdoasse a minha incredulidade. Porque eu via pessoas, né, postando vídeos tão fortes, com tanta coisa tão, né, você tem que ter fé, tem que acreditar, aquela coisa toda e tal. E eu tava com medo. Então eu me senti assim, gente, será que eu não tô acreditando? Eu passei por esse questionamento. E antes de entrar no centro cirúrgico, eu falei, Senhor, perdoa a minha incredulidade, porque eu vejo tantas pessoas falando e vejo que são fortes, são mesmo. E às vezes fala, tem que ser forte, aquela coisa toda, e eu tô aqui com medo. Aquela hora, minutos antes de entrar no centro cirúrgico, Deus falou assim comigo, filha, nunca te pedi para ser forte, porque eu, o Senhor, sou a tua força. A única coisa que você precisa fazer é não parar, é continuar caminhando, é ir. Aquilo dali era o que eu precisava ouvir. Eu respirei e falei, vamos para a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Acordei no outro dia, eu fui para casa. Cheguei em casa, internei terça, operei quarta, quinta, eu já estava em casa. Muito agradecida a Deus, na segunda-feira eu já estava indo lá no médico. E ele falou assim para mim, quem te curou foi o Senhor. Olhei para ele, ele já declarou a palavra de cura. Ele falou, sua cirurgia foi extremamente limpa. Quem te curou foi o Senhor. E ainda perguntei, doutor Vandir, o senhor acha que eu vou precisar, assim, fazer mais voltar de novo para o centro cirúrgico, dependendo do resultado? Vou precisar de fazer uma quimioterapia? Ele, não.
Acredito que você não vai precisar voltar, vamos aguardar o resultado da biópsia, né, da cirurgia. Eu acredito, mas rádio aí vai ser o suficiente. Gente, saiu o resultado da biópsia, continuei indo lá, que teve que... Aí inflamou, aí ele teve que fazer um desbridamento, né, uma outra ferida operatória. Também ele não proletou, quando ele viu que precisava, fez na hora. Ele, ó, fica aí, vou atender os pacientes, vou fazer esse procedimento em você hoje. E ali foi feito. Nisso, cicatrizou, saiu o resultado, e o resultado foi o Paget e um carcinoma in situ. Ele realmente é um tumor, tinha, né, um tumor que eu não tenho mais, in situ. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra in situ. E tinha o Paget. Vou te encaminhar agora para radioterapia. E da recepção, da portaria ao médico, ao tratamento lá embaixo, né, da máquina da radioterapia, fui tratada com muita humanidade, fui acolhida. E eu sou muito grata a todos vocês que participaram disso. Acabou a radioterapia, voltei para o médico. E aí ele falou assim, agora você entrega tudo ao seu oncologista. Eu falei, eu não tenho oncologista. Ele, como assim? Eu falei, não tenho. Aí fui, recontei para ele o meu processo. Aí fui no postinho, gente, aquele postinho lá do começo. Falei com aquela médica, não me deixaram esperando. Eu chegava e me atendiam na hora. Ela, olha, você não precisa de mais nada, deu in situ. Tava tudo muito no começo, há 2 anos, hein? Se lembra do que Deus havia dito comigo através de sonho, que ele revelou? Que eu não teria câncer de mama? Aí eu fui entender. Ele não se espalhou. Ele não saiu do lugar. Ele não falou que estava segurando ali, retendo naquele lugar. Deus falou, gente. Deus cumpriu. Olha como Deus é maravilhoso. Se Deus falou algo para você, você tem certeza que foi Deus, pode ter certeza disso. Ele vai cumprir. Se o Senhor, você tem certeza que Deus falou com você, ele vai cumprir na sua vida. Aí ela repetiu, você realmente não precisa da quimioterapia. A rádio é parte do complemento do tratamento. Nisso ela falou, mas eu vou te encaminhar ao oncologista pra gente ter certeza, não ter, depois de ter certeza das coisas. Entrei no sistema de novo, no CIGEC do oncologista. Em 15 dias, foi tudo rápido. Eu digo 15 dias, 2 semanas, que o que vale é de segunda a sexta. Eu já estava com minha consulta marcada no INCA, aqui no Rio de Janeiro. Fui pro INCA. O INCA me tratou muito bem. Eu não tenho que reclamar. Lá eles refizeram a biópsia com material, né, que solicitaram, aonde eu havia feito a cirurgia. Refizeram. Foi reconfirmado o resultado. Meu Deus, muito obrigada, Jesus. Que foi in situ, né? Teve o tumor in situ e o Paget. Provavelmente o Paget foi gerando esse tumor bem inicial. E ali eles me explicaram que realmente eu não preciso de quimioterapia, que o tratamento foi feito, que eu ia, né, agora com os médicos, me acompanho no postinho com a médica para hormonioterapia, numa dose não alta, pelo fato do tipo de tumor que foi. Eu perguntei ainda para a médica, doutora, a senhora vai pesquisar se tem metástase? Aí ela, não tem como você ter metástase. O tumor não pegou vasos, não pegou nada, ele ficou ali, retido. Se lembra do que Deus falou? Deus de poder e glória, cumpre. Aleluia. Diz que eu não tenho que ser grata a esse Deus. Irmão, eu sou tão grata a Deus. Tão grata a Deus. Eu me lembro que quando aquela médica falou isso, aí nisso eu fiz a mamografia lá, 2 meses, se eu não me engano, depois da rádio. Mostrou calcificações que eu já tenho para mais de 5 anos. Ela, olha, não tem nada, tá limpinho. Aí você vai ver com uma médica
mais perto da sua casa. Você vai continuar aqui com a gente. Nesses 3 primeiros anos, você vai ser acompanhada de 6 em 6 meses, mas a gente te acompanhar de pé. E a médica lá fora lá fora eu digo, né? Mais perto aqui de casa, te acompanhar na hormonioterapia. E a gente aqui com você de 6 em 6 meses. A médica se levantou. Saiu dali. Ali mesmo no consultório, eu me ajoelhei e falei, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Hoje eu aprendi que, na verdade, eu tenho que usar a palavra gratidão do que obrigado. Eu sou muito grata a ti. Muito. Muito, gente. Foram 2 anos com câncer sem saber que tinha diagnóstico errado. E o Senhor, com a mão dele, segurou ali no lugar e não deixou espalhar. Tem noção do que é isso? Tem que ser. E eu sou grata a Deus. E creia, Deus faz muito além do que pedimos e pensamos. Deus nunca perde o controle. Ele chega antes. Ele chega antes. E se Ele te falou, Ele vai cumprir. Se foi Deus que te disse, Ele vai cumprir. E nada é impossível para Deus. Receba da parte do Pai. Esse choro é mudado em riso. O Senhor manda te dizer: é tempo de enxugar as lágrimas. É tempo de enxugar as lágrimas. Quer levar sobre. Deus manda te dizer: não desespere mais. Não é mais tempo de desesperar. Não é mandaraço e quebra. Não é mais tempo de se abater. É tempo de cantar. É tempo de cantar. É tempo de cantar. É tempo de cantar.